Olá, bom dia, turminha. Professora Silvânia acabou de enviar para vocês aí um recadinho, tá? Então, para os pais, os senhores responsáveis, tudo bem? Para estar indo até a escola, isso mesmo. Bom, turminha, agora nós vamos então pegar aí o nosso calendário para a gente ver a nossa data de hoje. Hoje, para não ficar atrasado aí no nosso roteiro, a professora vai estar passando aí a primeira aula de português, tá bom? E depois, seguindo, a professora vai estar enviando as próximas aulas. Pode ser que demore um pouquinho, porque a professora vai estar numa reunião. Mas eu não queria deixar de não passar a aula para vocês, justamente para não ficar acumulando, ok? Bom, então vamos lá. Calendário aí para a gente ver a nossa data. Lembrando que nós já não estamos no mês de julho, agora já mudou o mês, agosto. Hoje já é dia 3 de agosto, uma segunda-feira. É importante vocês pegarem o calendário de vocês aí, o mês de agosto, e observem aí quantos dias tem o mês, olha lá, 31 dias, quantos domingos, quantos sábados, dá uma olhadinha aí, ok? Se quiser fazer o calendário aí, como de costume, também no caderno, tá? Pode, ok? Seguindo o nosso cronograma, hoje, as nossas aulas, olha, segunda-feira, dia 3/8, mês de agosto, então, referente 8, é o 8º mês, nós temos português, página 163, do ler e escrever, nós temos o aprender sempre, tá? Página 6, e o EMAI, 6.3. Então, a professora vai iniciar com ler e escrever, tudo bem? Então, vamos lá. O livro Ler e Escrever, página, então, vamos lá, 163. Nós vamos ver, turminha, um poema, isso mesmo, um poema de Manuel Bandeira, um poema bem legal que hoje não vai dar tempo da gente falar tudo que tem aí nesse poema para a gente estudar, porque nessa atividade só está pedindo, então, um quadro, para a gente completar um quadro de algumas palavrinhas. Então, vocês vão perceber até agora nessa leitura que tem algumas palavrinhas que a professora já grifou. Mas então vamos lá, vamos ler. A professora vai ler junto com vocês. Vamos lá, então. Então, página novamente, 163. Manuel Bandeira é o autor. O nome é Namorados. Olha lá, já imaginaram aí o que vai falar esse poema? Em outro momento, nós vamos discutir um pouquinho sobre o título, tá bom? Então, vamos lá. O rapaz chegou junto à moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com o seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagartixa listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu, com muita doçura. Antônia, você parece uma largata listrada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu: Antônia, você é engraçada, você parece louca. Olha só, turminha, esse poema, então, ele é engraçado. Nós temos bastante coisas aqui para estar conversando sobre esse poema. O porquê que essa moça se lembrou, então, né, de quando era criança, e por que ela fez essa comparação, né, quando ele falou para ela: não me acostumei ainda de ficar assim olhando para sua cara, né? Ou seja, o que será que o rapaz quis dizer com isso para ela, né? Não me acostumei com o seu corpo, com a sua cara. É estranho, né? Um namorado tá falando isso. Será que ele era namorado mesmo? Provavelmente pelo título, né? E Antônia é o nome dela. Dele apareceu o nome? Não, não apareceu. Mas outros itens nós vamos estar conversando, turminha, em um outro momento sobre várias coisas aqui para a gente falar desse poema. Mas agora, na página 164, vocês têm um quadro aí para a gente preencher com, olha,
palavras selecionadas, possíveis dúvidas. E aqui, quanto à ortografia e aqui situação comentada, tá? Então, a professora separou aqui, olha, na minha lousinha, esse quadro. Então, a professora vai apresentar para vocês. Olha só. Então, o que eu separei? Algumas palavras. Então, a primeira parte do quadro seria as palavras selecionadas. A professora selecionou chegou, olhou, brincou, prosseguiu, arregalou e concluiu. Essas palavrinhas aqui são ação, verbo. São verbo. O que é verbo? É uma ação. E esse verbo já aconteceu, ó, chegou, olhou. Ou seja, qual é o tempo desse verbo, então? É o passado, já aconteceu. E qual que é a possível dúvida? Será que é com L ou U? Né? Pode aparecer. Será que eu coloco no final U ou L? Chegou, olhou. Não, é com U, né? E qual seria a questão ortográfica, então? Por que é o U, professora? É uma regularidade das palavras aí, desses verbos. Esses verbos, então, termina com U, é uma regularidade, tudo bem? E a situação comentada? Então, o que nós vamos escrever? Que é verbo e usa-se o U e não o L, tá? Então, aconteceu já, é o passado. Outras palavrinhas, a professora escolheu doçura, engraçada. Por que doçura e engraçada? Qual é a dúvida? Será que é com S, 2S ou C cedilha? Pode aparecer essas dúvidas? Pode aparecer. E qual que é a questão ortográfica? Essas palavras a professora colocou aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem que elas têm uma origem. Qual a origem, então? Por exemplo, doçura vem de doce. Engraçada, de graça. Isso é uma origem, é uma palavrinha que tem origem a outra, tá? Então, e aqui? O que a professora colocou origem? A situação comentada, tá? Então, se doce é com C, então doçura eu vou continuar com C cedilha. Se graça é com C, então engraçada é com C cedilha. Tudo bem? Então, é uma palavra que tem origem a outra palavra, tá? Tem outra palavra bem grande que isso vocês vão ainda estudar, é a morfologia da palavra, que nós vamos ainda ver, ok? Outra palavrinha que a professora separou, olha, de repente. Qual é a dúvida? Será que eu escrevo junto ou separado? Essa seria o quê? A possível dúvida, né? Então, é a possível dúvida. E aí, qual que seria a questão ortográfica? É a segmentação. Essa palavra, a segmentação dela é separada. Então, é de repente. Então, qual que é a questão, professora? É a segmentação, tá? E a memorizada é uma palavra que a gente vai memorizar. Qual que é a situação comentada, então? Então, quando aparece dúvida, muitas palavras a gente já fica na memória, a gente já observa, faz a leitura e está na nossa memória. Ou então, às vezes, esqueci. A gente acaba usando o quê? O dicionário, né? Para tirar a dúvida. Tudo bem? Outras 3 palavrinhas. Moça, criança e rapaz. Qual a possível dúvida? Também, será que é com C cedilha? Será que é o S? Será que é 2S? Ah lá, eu coloquei irregularidade. Por quê? É a questão ortográfica, né? O que é isso, professora? A irregularidade da palavra. Essas palavras, elas não é com o C, com 2S, com um S, é com o C cedilha, tá? Então, o que a professora colocou? Também palavra que está no nosso dia a dia, é comum, acaba se tornando memorizada. Ao escrever rapaz e moça, vocês vão lembrar que é com o C cedilha. E o rapaz é com o Z, tá? Então, tem as regularidades da palavra. No caso, essas daqui, a professora, então, colocou possíveis dúvidas, a questão ortográfica e irregularidade da palavra e a memorizada, a memorização, que é a situação comentada. Tudo bem, turminha?
Se tiver alguma dúvida aí, a professora auxilia vocês. Vocês me mandam mensagem, aí a professora vai auxiliando, tudo bem? Então, agora, a professora vai dar esse tempinho para vocês. Vocês vão aí organizar esse material, tá? No Aprender Sempre, tem uma leitura que vocês deverão fazer, ó, livro de Aprender Sempre de Português. Então, tem uma leitura. Qual é a leitura, professora? Essa leitura Passa Anel, tá? Que gênero é esse texto? É uma brincadeira. Então, do jeito que está esse texto aqui, vocês vão fazer a leitura, vocês vão perceber que nós falamos que é um texto instrucional. O que é isso? Ele está ensinando como se brinca, né? O material, os participantes, o objetivo aí, passar o anel. Então, é um texto, como outros também aí, que às vezes nós já até falamos, às vezes tem aquele texto que vem, por exemplo, no remédio, a bula, né? São textos que nós falamos instrucional. Por quê? É instrução, está ensinando, está instruindo como fazer. Então, esse aqui é uma brincadeira, Passa Anel. Vocês vão ler, tá? E todas as perguntinhas na página seguinte, 7, A, B, C e D, olha lá, 7, questão 7, A, B, C e D, são perguntinhas que está nesse texto. Olha lá a primeira. Localize, circule, lá no texto, qual é o material necessário? Olha, é bem fácil a pergunta, porque vocês têm que voltar no texto. Qual é o material? É uma informação que está bem clara no texto, né? Está explícita, é fácil de você encontrar essa resposta e você colocar aqui. Então, vocês vão ler essas 3 perguntinhas e está bem fácil a resposta. Combinado? Então, olha, dúvida, manda para a professora. Mas vocês já estão no momento de textos como esse, fáceis de estar lendo e encontrando essas informações. A professora não vai estar lendo porque é bem curto, pequeno e simples, tá bom? Se tiver dúvida, manda para a professora. Então, turminha, a professora agora vai dar um tempinho, porque a professora vai entrar numa reunião e quando terminar, a professora envia, então, a aula de matemática, tá bom? A de português é essa, ok? Então, até!